Quando nós estávamos cantando, louvando ao Senhor, a tua promessa é fiel, Senhor. E a gente tem passado nesses dias, nesses tempos, momentos difíceis. Talvez você ali está lembrando de algum familiar, de algum amigo, o momento que você passou por um momento de crise difícil, forte. E muitas vezes a gente não sabia como reagir. Mas essa canção diz para você: a promessa do Senhor siga em pé. A promessa do Senhor siga fiel para se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua história. Cremos nessa palavra, porque não está radicada tão somente no falar, mas está radicada aqui na essência de aquilo que nunca passou. Céu e terra poderá passar, mas a minha palavra, ela nunca passará. Se você acredita, dá um amém bem forte. Mas eu gostaria que você aí em seu lugar, você agradecesse a Deus. E diz para o Senhor: obrigado porque eu passei por essa prova, por essas dificuldades. Mas hoje eu estou aqui para louvar e engrandecer teu santo nome. Vamos orar? Cantamos ao Senhor: quão grande, meu Deus. Cantamos ao Senhor dizendo: eu canto um aleluia. E canto bem alto, porque sabemos que a tua promessa tem sido fiel para sustentar-nos. No momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da prova. Mas o Senhor tem conservado a tua promessa para nós. E como igreja, nós queremos dizer para o Senhor: obrigado, Deus, porque por tudo que eu tenho passado, o Senhor tem me sustentado. A tua graça tem me sustentado. Que a tua palavra venha de encontro conosco. Que a tua palavra encontre um lugar fértil e trazer seu fruto a seu tempo. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O chamado do discípulo. O chamado do discípulo, a semana passada o pastor Edson tratou sobre seguir. O chamado do discípulo hoje, nós vamos falar para servir. E eu gostaria que você possa me acompanhar nesses minutos. E em 4 perguntas, que quero que você possa, na sua mente, pensar. O que é servir? A quem eu vou servir? Por que eu vou servir? E como servir? E por que eu estou lançando essa pergunta para você? Porque se você, um homem, uma mulher que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que você entendeu que Deus regenerou, te deu uma nova identidade, te deu uma nova história de vida. Então você não é tão somente chamado para sentar nessa cadeira, você é chamado para segui-lo, mas você também é chamado para servir a Deus em seu reino. Uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja que crê na palavra, uma igreja que vai acima da tempestade. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas você sabe quem está sustentando a sua vida. E nós cremos que o Senhor é que sustenta nossas vidas. Acompanha comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos dominam, e os que são maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Vamos repetir bem forte essa frase? 1, 2, 3.
Agora você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e você falar bem forte, mas entre nós não é assim. Fala para ele. Você vai sair desse lugar assim totalmente meio confundido? Não. Você vai sair empurrado, você vai sair entusiasmado, porque você é chamado como discípulo para servir. E ainda continua falando a palavra, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Eu quero trazer ao contexto desse texto. O capítulo 10, os primeiros versículos. Os fariseus vão chegar perante Jesus e dizer para Jesus: Jesus, é possível repudiar uma mulher? E Jesus vai responder para eles. Mas nessa mesma atitude, os discípulos, recebendo uma resposta, continuam dizendo para Jesus: Jesus, é lícito repudiar a mulher? E Jesus vai corresponder com a resposta, assim trabalhando com os discípulos. Mas continua os versículos seguintes. E vem as crianças chegando a Jesus. Vem as crianças querendo tocar Jesus. E os discípulos dizem: ei, para. Fica quieto. Não incomoda o mestre. Mas o mestre Jesus diz: deixai. Deixai as crianças virem a mim. E diz a palavra que Jesus começou a abençoar a cada criança. Mas Jesus continua seu caminho. E vem correndo um rapaz, um jovem. E diz para Jesus: bom mestre. E Jesus diz para ele: bom mestre, bom Senhor, somente Deus. O que posso fazer por você? E o jovem diz: que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele e diz: você tem que fazer isso e aquilo. E o jovem responde e diz: eu tenho feito já da minha mocidade, eu já tinha feito tudo isso já. Aí Jesus, olhando para ele, diz: então, se você já fez isso, então o que você vai fazer agora é isso aqui. Renuncia a tudo que você tem. Se você tem casa, se você tem propriedade, renuncia a tudo, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Aí ele falou glória a Deus. Ele baixou a cabeça, ficou meio triste e devagarinho deu uma saidinha. Ele foi embora. E Jesus começa a falar com seu discípulo: é difícil entrar no reino do céu com aquele que tem muita riqueza. Porque não é fácil renunciar a tudo que ele tem. E nessa mesma caminhada, Jesus vai continuar falando para seus discípulos e diz para eles: olha, nós estamos para Jerusalém e isso, aquilo vai acontecer comigo lá. E aí Tiago e João separaram um pouquinho perto de Jesus, deixaram os outros 10 discípulos para trás e diz para Jesus: Jesus, quando o Senhor esteja na sua destra, permite que eu esteja na tua esquerda e que João esteja na tua direita. Legal a gente estaria ali no trono sentadinho os dois. Aí onde que Jesus vai falar para seu discípulo: ei, vocês que estão com inveja, vocês que estão com ciúme, vocês 10, vem para cá, eu vou falar para vocês. E aí Jesus vai ensinar para ele dizendo: gente, não é assim. Então aí, diante disso, eu quero fazer aquela pergunta para você e para mim nessa noite: o que é servir? Vamos por partes. O que é servir diante da cultura do mundo? O servir tem uma condição. Eu vou servir, mas você vai fazer isso por mim. Eu vou te servir, mas em troca disso, eu quero que você me coloque como gerente, como chefe, como, sei lá. Mas eu vou servir, mas eu quero que você aumente meu salário. Mas eu vou servir, mas eu quero entrar. Se eu entro às 7:30, eu quero entrar 9 da manhã para meu trabalho. Sempre há uma condição
Porque essa cultura do mundo vai influenciando você. E através dessa cultura que vai influenciando e vai colocando em você, começa a levantar quê? Autossuficiência. Começa a levantar em nós arrogância. Começa a levantar em nós hierarquia, posição, autoridade, entre aspas. Se eu quero subir um degrau mais, não importa quem seja na frente, eu vou pisar e eu vou pular para subir um degrau mais. Essa é a cultura do mundo. A cultura do mundo vai te subindo, sobe, mas chega um momento em que essa subida onde você está alto, a queda é muito trágico. A queda começa a produzir em você, em mim, fracasso, decepção, vergonha. Essa é a cultura do mundo. Por isso que Jesus diz para seus discípulos: ei, entre vocês não é assim. E é interessante que essa palavra vem contigo, para mim. Você não é assim. Você não é assim. Você não é assim. Nós não somos assim. Porque nós fomos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, para servir no seu reino. Não procuramos glória para nós. Porque a glória do Senhor, Ele não compartilha com ninguém. Amém? Essa glória é do Senhor, é para Ele. A cultura do reino é o que Jesus diz para seus discípulos. No Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24, olha o que diz: tudo que você faça, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que o seu trabalho não é em vão. E aqui tem uma palavra muito legal que Paulo fala para a igreja de Colossas. E nessa noite Deus está tratando, falando contigo aqui em Dourados, na igreja IPI de Dourados. Somos uma igreja redimida, lavada pelo sangue de Jesus. E olha o que diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que você faz abrange toda uma vida. Tudo que você faz na sua infância, na sua adolescência, na sua mocidade, se você é casado, se você é adulto, se você pertence à idade muito mais linda, à rede de diamante, amado, saiba que tudo que você faz é para o Senhor. E saiba mais ainda que você e eu estamos servindo ao Senhor. Então o que é servir? Segundo a cultura do mundo, você vai até em cima, mas a queda é trágica. E isso não é porque nós procuramos, é a nossa natureza humana, através do pecado que gerou no princípio de Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. Quando todo era perfeito, se fez imperfeito por causa do pecado. Mas a cultura do reino é aquele que quer ser primeiro. Ele começa embaixo, começa a servir e se levantar, e chega com honores, com honra, com mérito, não às autoridades, mas sim aquele que é Senhor de senhores, o Rei dos reis. Diante disso, a segunda pergunta: a quem servir? A quem eu tenho que servir? Em primeiro lugar, a Deus. Paulo, na primeira carta de Paulo, o capítulo 6, versículo 15 ao 16, Paulo diz para seu discípulo: Deus é o único bendito e soberano, o Rei dos reis, Senhor de senhores. Ele, o único imortal,
e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele tão somente seja a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Chega Paulo dizendo para Timóteo: você tem que servir a esse Deus, porque Ele é imortal, porque não tem outro Deus como nosso Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que te criou a imagem e semelhança. Eu imagino Paulo dando uma cátedra, dando uma aula para Timóteo, dizendo: Timóteo, ei, fica tranquilo, fica quieto. Sabe a quem você tem que servir? A Deus. Porque não tem outro Deus como Deus, o Deus. Se eu amo a Deus, amo servir ao reino de Deus. Em uma posição meio polêmica, Josué tinha diante o povo de Israel, que tinha saído do Egito. E ainda com Josué, os muros de Jericó caíram. Ainda com Josué, foi umas guerras, tinha vitórias, algumas derrotas. Mas chega um momento que Josué, já antes de partir, no capítulo 24, versículo 15, Josué vai dar ao povo tomar uma posição. Ei, até quando vocês vão continuar assim? Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, dos moabeus aí, dos fereceus, dos heteus, tudo que termina em eu, pode fazer. Mas eu quero dizer para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma posição firme. Diante daquela pergunta: a quem servir? Eu vou servir a Deus. Eu estou entendendo que estou envolvido no reino de Deus. E no reino de Deus eu estou me preparando para que vidas sejam restauradas pelo Senhor. Ele deu uma missão para você, para mim: ide e pregar o Evangelho. E aqueles que são chamados pelo Senhor, estamos comprometidos a servir ao Senhor, levando a sua palavra. Quando a gente fala sobre isso, a quem servir a Deus, muitas vezes nós pensamos nos pastores, nos líderes, nos obreiros, os missionários. Essa palavra é somente para eles. Mas eu quero dizer para você: não tem placa de pastor, de missionário, de líder, de obreiro. Esse chamado é para todo aquele que é lavado, redimido pelo sangue de Jesus. E se você, um homem e uma mulher, lavada, redimida pelo sangue de Jesus, você pode ser um amém? Essa é a igreja. Chegou um momento em que Sadraque, Abessap e Abednego tinham que ser colocados no fogo da fornalha, esquentados 7 vezes mais do tradicional. E é interessante que eles vão falar para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, que se livrarmos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Quando você e eu entendemos a quem servir, saiba que a providência de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu estava comentando com a minha esposa sentado ali, e dizia para o Senhor: quanto mais servimos ao Senhor, é o Senhor que vai entrando com providência, em nome de Jesus. Lembra aquela passagem, Mateus capítulo 6, versículo 33? Vamos repetir? 1, 2, 3. Apaga essa parte, por gentileza. Emudece ali na internet.
Vamos repetir. 1, 2, 3. Obrigado, pastor Jordache. Gente, é por isso que muitas vezes somos levados por vento de doutrina. Sopra aqui o vento, a bênção está lá, corre para lá. Não, está do outro lado. E a gente corre, porque não sabe onde está a bênção. Sabe onde que está a bênção? A bênção está nas suas mãos. Diz a palavra: buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão. Oh, gente, se eu sirvo ao Senhor, se Deus é primeiro lugar na minha vida, atrás de mim vai vir a picanha, vai vir a costeleta, vai vir o carro, vai vir a bicicleta, vai vir o namorado, vai vir a namorada dizendo: deixa-te abençoar, deixa-te abençoar. Por quê? Porque você está procurando primeiro o reino de Deus. É Deus primeiro sobre a tua vida. Mas eu preciso entender isso aí. Eu preciso entender isso aí. Em segundo lugar, não tão somente eu vou servir a Deus, mas ao meu próximo. 1 de João capítulo 4, versículo 20 diz: eu amo a Deus com todas as minhas forças. O Senhor é Deus na minha vida, aleluia. Já viu aqueles cristãos, né? Eu amo a Deus com toda a minha força, por toda a minha vida eu te louvarei. Mas quando o teu próximo está ao teu lado, você olha para ele assim: não vou dar nada não. Eu não tenho nada para te dar. Não se importa com o seu próximo que está ao seu lado. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 27, 30, diz assim: os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, hoje em Marcos 12, 30. Amarás ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e tem uma vírgula, e a teu próximo como a ti mesmo. A quem servir? A Deus, ao meu próximo. Você tem pessoas que moram perto de você. Hoje, no culto da tarde, eu estava lá cumprimentando as pessoas. Você lembra daquele terreno na frente? A rede de homens vai lembrar. Um terreno na frente, uma casa verde, onde era lugar onde todo mundo ia, fumava, se drogava lá dentro. E tinha um rapaz chamado Paulo. Ele estava lá, todo sujo, fumando. E um dia, na rede de homens, quando eu estava aqui, eu cheguei lá, e ele: uma comida, cara, eu quero um negócio aí, porque... E eu falei para ele: mano, a tua vida não tem que ser assim. Olha só, jovem, cara. Aí depois de um mês, ele continuava igual. Eu vi ele já faz um ano atrás. Ele foi no escritório, conversamos um pouco, e a vida dele continuava igual. Hoje, ao sair lá, eu não tinha visto no culto, mas ele estava saindo para aquela porta, uma camiseta vermelha com seus jeans. Eu olhei para ele e falei: Paulo! E ele olhou: ele lembrou meu nome. E ele estava junto à sua esposa. Olha só, estava junto a seu pai, a sua mãe e seu irmãozinho. Deus transformou a vida daquele homem. Gente, servimos a Deus, mas servimos também a nosso próximo. Você pode semear a palavra.
Porque você não é aquele que vai dar estrutura de dar seu fruto. Você semeia, e quem vai dar fruto é o Espírito Santo de Deus. Quem vai convencer de justiça, de juízo, de pecado é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Tantos testemunhos que Deus tem feito. Quando você serve ao Senhor, Ele te livra das mãos do inimigo, das mãos do caçador. Estava servindo no Peru como missionário solteiro, com 3 amigos meus que hoje estão como pastor lá em Equador, em Quito, e outro está em Bogotá, em Colômbia. E fomos para uma favela. E 3 meses passamos ali naquela favela sem falar de Jesus nada. Mas a gente ajudava a fazer buracos para o banheiro, fazia as casinhas deles ali e trabalhar. 3 meses sem falar de Jesus. Mas quando a gente já tinha essa convivência, essa relação, a gente entrava na sala deles e eles falavam assim: "Ô missionário, não fica na sala, vem para a cozinha." Já na cozinha ali, vendo o frango frito, a gente comia tudo nessa relação muito mais legal. E nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus. Naquele lugar, montamos uma escolinha para dar aula para aquelas crianças que não tinham dinheiro. E nós estávamos ali dando aula, e aquele dia era dia de greve de professores. Era da década de 90, quando em nosso país, Peru, principalmente Lima, alrededores, estava passando por uma guerra civil. Nós tínhamos o MRTA, Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Tínhamos o Sendero Luminoso. E tinha tudo bomba, tudo era bomba. E eu lembro que aquele dia, nós estávamos ali esperando que as crianças possam vir. E quando estávamos naquela salinha rústica que nós tínhamos montado, bateram a porta, romperam a porta, entraram 5 rapazes. 5 rapazes com máscara, que somente dava para olhar o olho, e com metralhadora. 2 ficaram atrás, 3 na frente, e apontaram a cada um na cabeça. Eu senti o frio daquele metal na minha cabeça. E eles falando assim: "Nós vamos matar vocês porque vocês são pessoas traíras. Vocês traíram a seus amigos que hoje estão perante o palácio protestando contra o governo." E eu falei assim: "Mas a quem a gente vai protestar? Se a gente não recebe salário? Nós estamos aqui por vontade própria. Nós estamos aqui porque amamos a Deus e amamos essas crianças que estão aqui e eles precisam estudar." E o rapaz falou assim: "Mas de todo jeito, você vai morrer." E eu meio Pedro. Eu estava comentando agora, quando estávamos comendo ali, eu não sei se eu faria isso de novo. O frio na cabeça. O cara falou assim: "De todo jeito vocês vão morrer." Meus amigos olhando para mim, eu olhei para ele e falei assim: "Tudo bem, mas lembra-te uma coisa. Essa cabeça, essa bala vai atravessar meu cérebro, vai cair sangue, mas meu sangue vai continuar falando para você que Deus te ama e Deus tem um propósito na tua vida." E eu fiquei caladinho, eu falei assim: "Agora já foi, amém, chegou minha hora." Você está dando risada, né? Porque não é você. Mas gente, eu não sei se faria de novo. Hoje eu tenho esposa, tenho 2 filhos, né? Eu quero ver meus netos. Mas eu faria de novo. Porque sei que o Senhor vai nos livrar. Aquele momento que a gente estava naquele segundo, se escutou uma voz: "Vamos embora!" E eu entre mim: "Glória a Deus, aleluia, Senhor." Começava a falar em língua já. E os caras foram embora. Amados, continuamos trabalhando naquela favela uns 6, 7 meses. E uma noite, porque não dormíamos na favela com eles. E uma noite de madrugada, quase 1, 2 da manhã, bateram a nossa porta. E veio um rapaz de 1,5 metro, chamado Teobaldo. Ele veio com uma sacola, trazendo uns livros do comunismo. E dentro da sacola preta, eu abri e tinha aquela metralhadora. Quando eu olhei isso, falei assim: "Você é um dos 5 que estavam ali?" "Aham." E ele olhou: "Aham."
E ele falou assim: eu não estou dormindo, eu não estou conseguindo dormir, porque aquela palavra que você falou, que Deus me ama e Ele tem propósito na minha vida. Amados, daquele dia ele abriu seu coração para Jesus. Hoje ele está servindo lá na capital, servindo a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus verdadeiro. Quando você e eu servimos a Deus, Deus entra com providência em nome de Jesus. Mas também, cuidado com servir você a si mesmo. Somente para você, e nada para Deus, e nada para o seu próximo. Cuidado com acumular tesouros para você, carro bonito, troca cada vez de carro, troca bicicleta, troca terreno, e vai amontoando dinheiro. Até que amanhã, você pipoca, não leva nada. Investa seu dinheiro no reino. Investa seu carrinho no reino. Investa seu terreno no reino. Porque quando você investe no reino, Deus acrescenta mais aquilo que está motivado o teu coração. Eu costumo falar uma frase, que quando há uma motivação pelo reino de Deus, tenha por certeza que os recursos de Deus vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas não sirva para você mesmo. Diante daquela pergunta, o que servir, já estamos sabendo. A quem servir? E agora, por que servir? Sabe por que eu sirvo a Deus? Porque é um privilégio. Servir a um Deus vivo, real e verdadeiro. Eu sirvo a Deus desde os 14 anos que eu me entreguei ao Senhor. 1 de junho, vamos fazer 25 anos com a minha esposa. Servindo ao Senhor com tudo, com sapato e tudo. Servindo ao reino de Deus. Ali Deus nos deu 2 filhos. Ali Deus nos deu a providência. Se hoje você me vê bonito, gordinho, fraquinho, é porque tudo vem de parte de Deus. Deus cuida de você, Deus cuida da gente, por isso que eu não largo, eu sirvo e continuarei servindo a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus verdadeiro. Eu quero contagiar isso em você. Sirva a Deus, porque é um privilégio. Segundo lugar, eu sirvo a Deus, sabe por quê? Porque eu sigo os passos de Jesus. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele lavou os pés de seus discípulos. Olha, lavou os pés do Judas, cara. O Judas ia trair ele, mas lavou os pés dele. Lavou os pés de Pedro. Pedro ia negar Jesus, mas lavou os pés dele. Ele veio para servir e não para ser servido. Por isso, eu sirvo a Deus, porque é um privilégio. Porque sigo os passos de Jesus. Em terceiro lugar, sabe por quê? Porque é um prelúdio do que faremos na eternidade. O livro de Apocalipse fala assim, que já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus, do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Você não vai estar preocupado para pagar a conta da luz. Você não vai estar preocupado para pagar a conta da internet, do Netflix. Você não vai estar preocupado para pagar a conta, o que a esposa gastou no shopping. Não. Aquele não haverá mais nada. E seus servos estarão ali para servir ao Senhor. Sabe por que outro privilégio também? Além, porque sirvo ao Senhor, porque uma demonstração de gratidão. Gratidão e amor, o que Deus tem feito por mim. E por último, como posso servir ao Senhor? Eu posso servir ao Senhor individualmente e coletivamente. 2 exemplos individualmente. Felipe, em Atos capítulo 8, diz que Felipe estava em Jerusalém e ele foi transportado para ir a falar com um eunuco dos etíopes. Aquele eunuco tinha subido para Jerusalém adorar e estava voltando para sua casa. E é interessante que Felipe foi transportado
E Felipe começou a falar com aquele eunuco. E é interessante ver a referência desse eunuco. Esse eunuco, sabe quem que era? Era um mordomo dos tesouros da rainha dos etíopes em Candace. O cara era um baita de cuidador de tesouros. E Felipe conseguiu evangelizar, conseguiu batizar aquele moço. Também tem outro exemplo de Ananias. Em Atos capítulo 9, Ananias, ele foi chamado por Deus, dizendo: vai naquele endereço, vira à direita, e na casa, na porta tal, você vai encontrar um homem chamado Paulo. Esse homem você vai falar, e você vai impor as mãos, e seus olhos vão se abrir. Ele é um instrumento nas minhas mãos. E Ananias diz: está louco, ele mata. Sabia os antecedentes dele. Mas é interessante que Deus diz: vai, porque eu estou contigo, e Ele é o instrumento nas minhas mãos. Eu posso servir a Deus também como igreja. Eu não tenho todos os dons, mas você tem um dom que pode ajudar a edificar a igreja. Há lugar para trabalhar, para servir ao Senhor, sim. Se você diz que não tem lugar, venha, que nós vamos arrumar um lugar para servir ao Senhor. Esses mutirões que a gente marca, aliás, o dia 2 de abril, teremos outro mutirão. Não é mutirão que você vai, que cansado. Não. É relacionamento. Você conhece a pessoa, você sabe quem que é ele, de onde que é, e começa a se estabelecer uma relação muito legal. Servimos ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes, juntos encontramos mais resultados, e por isso nós temos que servir ao Senhor. Somos chamados a servir ao Senhor como discípulos. Diante dessas 4 perguntas, hoje você tem que sair desse lugar com desafio, dizer para o Senhor: usa minha vida. Ouça essa canção em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Temos cantado nessa noite a Ti, ó Deus, dizendo: grandioso és Tu. Temos elevado um canto bem forte de aleluia ao Rei que vive e reina para sempre. Temos declarado a Tua promessa sobre as nossas vidas, que é fiel, ainda que as circunstâncias sejam totalmente difíceis. E agora, Pai, através de Teu Espírito Santo, como disse a nossa irmã Marlúcia através daquela poesia, o princípio, a sabedoria é o temor ao Senhor. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para servir ao Senhor no Teu reino, para entender que fui chamado como discípulo a Te servir em todas as áreas da minha vida.
que a tua palavra traga seu fruto a seu tempo devido em cada coração. Assim seja a manifestação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.